Chegamos quase na metade de abril e cresce a preocupação com o aumento das invasões de terras no Brasil. De acordo com dados da Frente Parlamentar da Agropecuária, já foram registradas 30 invasões somente em 2025. Nós vamos entender esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde e com o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Eu dou aqui as boas-vindas aos dois, agradeço aqui a participação. Vou começar aqui com o senador, porque eu queria que o senhor detalhasse os principais pontos, levados pela FPA ao governo da reunião da semana passada. Queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Bem-vindo novamente. Correto. A preocupação da FPA com relação é a questão da segurança jurídica, né? Nós não podemos deixar o Brasil uma total descoberta de segurança jurídica, como a gente está vendo nesse momento. Entendemos que há necessidade de o governo entrar em campo para dar segurança, principalmente àqueles que vêm investir, produzir, gerar emprego, gerar renda, melhorar o PIB, as exportações, enfim. Então, um setor que dá ao Brasil o retorno que dá, não pode ficar vulnerável dessa forma. É muito importante que o governo tome providências, não é? Se tiver que fazer reforma agrária, que se compre terra e que se assente, não é? E não da forma como se trabalha, da maneira como está. Isso é inaceitável. E a gente precisa rever conceitos, rever pontos de vista, rever a questão ideológica, porque eu não entendo por quê, não é? Ter que invadir terra para poder, então, comprar essa terra e repassar aos futuros colonos. Não há necessidade para isso. O governo tem toda a condição de fazer isso tranquilamente, de forma planejada, não é? De maneira que não haja o conflito, nem tampouco a insegurança jurídica que isso tudo provoca neste momento, Priscila. Tá certo. Daúde, você concorda com o senador Zequinha? E, na sua opinião, quais medidas você considera urgentes para poder conter as invasões de terra promovidas pelo MST? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. Concordo plenamente com o senador. Eu só acrescentaria, Priscila, uma reflexão que eu acho que é importante nesse momento. No governo Bolsonaro, nós não tínhamos invasão e a legislação era a mesma, né? No governo do presidente Lula, por questões ideológicas, o MST, de certa forma, ele é um braço, né, do Partido dos Trabalhadores, ou tem uma representação, ele acompanha muitas vezes o presidente em algumas viagens. Isso mostra que eles estão muito à vontade, Priscila, né? E há a leniência do governo. Nós tivemos aí, como você colocou, perto de 30 invasões, e até agora nós não ouvimos o governo se manifestar. E isso é muito negativo, né, para a imagem do Brasil, como o senador colocou, a questão de garantias, você acaba perdendo tudo isso. Então, há, sim, uma certa leniência, e eu até acho, e fico pensando, né, não sei se eu estou errado ou não, mas uma concordância do governo. Pessoal, invade aí que não vamos ter problema. Senador, você acha que o governo ele tem sido omisso diante dessas invasões do MST? Que medidas legislativas elas estão sendo discutidas na Comissão de Agricultura, por exemplo, e Reforma Agrária, para reforçar essa segurança jurídica no campo que vai proteger o nosso produtor rural? Bem, vamos lá. Recentemente, o MST divulgou uma informação de que teria 65 mil famílias para assentar, né? O governo sinaliza em atender 20 mil famílias. E aí você tem uma diferença de 65 mil famílias que, do ponto de vista do MST, há uma necessidade de assentar. Por outro lado, a gente vem de um período onde a reforma agrária, o Programa Nacional de Reforma Agrária, foi um dos maiores do mundo, ou quem sabe o maior do mundo. Foram assentadas quase 1 milhão de famílias. Lamentavelmente, esses assentamentos são muito mal tratados, mal feitos. E as pessoas vão para lá, daí a algum tempo, por falta de condições, não permanecem mais lá, passa essa terra para alguém e vamos trabalhar para invadir outra. Não é por aí o caminho. O que a gente na CRA, Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, está fazendo nesse momento é priorizar projetos de lei em termos de, digamos, de restrição. A pessoa que comete esse crime precisa ter
as suas penalidades. E a penalidade também na área social. Eu sou do Bolsa Família, que o Bolsa Família seja suspenso para aquele que participa de invasão. Eu sou do BPC, eu sou de qualquer um outro programa social do governo que se possa restringir. Isso já tem sido muito debatido, eu acredito que avance. Então, todos os projetos que apontam no rumo de que a gente possa criminalizar os que cometem tal ação, a gente precisa colocar na pauta para avançar. Agora, o governo, pela questão ideológica, trabalha de uma maneira diferente. Como disse, não é preciso invadir terra para que o programa de reforma agrária avance. Eu não entendo fazer um acampamento para poder, então, desse acampamento, tirar a planilha, tirar a lista de pessoas para assentar. Eu posso muito bem, como uma pessoa que não tem terra, e querer trabalhar como produtor rural, seja de que tamanho for, né, na agricultura, na minha agricultura, me inscrever. Então, nós temos várias alternativas de modelo para você selecionar famílias sem precisar forçar essa família a ir para um acampamento, né, de sem terra. Segundo o ministro do MDA e Agricultura Familiar, hoje nós temos no Brasil 180 acampamentos. Quer dizer, são pessoas que, de repente, mesmo não concordando com esse tipo de ação, mas vão forçadamente para o acampamento para tentar ganhar uma terra. Essa estratégia é a que eu considero ruim ou péssima. E a gente precisa conversar muito sobre isso para achar uma maneira civilizada de poder atender essa clientela. Delgi, a gente até já comentou aqui em uma outra ocasião, né? Por exemplo, a região amazônica, ela concentra milhares de assentamentos também, né? Então, como garantir a essas famílias que elas tenham acesso a crédito, documentação e emancipação, sem ampliar ainda mais esse passivo fundiário? Então, qual modelo de negócio você enxerga que seja eficaz? Eu até já abro também espaço se você quiser fazer alguma pergunta para o senador aqui, Zequinha. Bom, Priscila, a gente sabe que a região do bioma amazônico tem ali em torno de 1 milhão de famílias que foram levadas para lá na época da interiorização do Brasil, né, e foram lá colocadas, e grande parte não tem o título da terra, não tem a titularidade da terra, que é um enrosco, né, que também está parado no Congresso, que não se resolveu. Por que isso é importante, a legalização dessa terra? É você ter condições de fazer o financiamento para poder cultivar e dar sequência. Hoje, eles tocam fogo no mato para matar carrapato. Aí, esse fogo do pasto aparece no satélite e diz que a Amazônia está pegando fogo. Mas isso é uma coisa que não se resolve. Os assentamentos hoje que são feitos, eu não conheço, com raríssimas exceções, nenhum que deram certo. Por quê? Porque você leva as famílias, colocam lá e aí não leva a infraestrutura, né? Você não tem infraestrutura. Hoje, produtores já colocados e assentados legalmente dificilmente conseguem rentabilidade. Então, o modelo de reforma agrária hoje que está sendo implantado é um modelo que não funciona, no mais diante da evolução tecnológica do agronegócio brasileiro, né? Então, essas pessoas, Priscila, se você fizer um levantamento, muitos deles têm emprego, são funcionários públicos, que são usados pelo MST como massa de manobra. Então, o que nós precisamos, invadir terra, é crime. Você não pode fazer isso, em qualquer circunstância, né? Eu acho que o Congresso tem uma política mais diplomática, vamos arrumar uma forma, mas, senador, eu acho que tem que ser duro, porque esses crimes não podem ser cometidos, porque nós colocamos em risco, agora eu vou fazer a minha pergunta para o senador, nós colocamos em risco o agronegócio brasileiro. Hoje o produtor rural, senador, vive com uma espada na cabeça. Eu vou comprar uma máquina. Opa, mas eu ouvi falar que essa terra aqui pode ser invadida ou pode ser ocupada ou pode ser concessão de terras indígenas. Então, é isso que eu acho, senador, que o Congresso precisa mexer nisso, porque assentamento, no modelo em que ele é feito, jamais vai dar certo, porque você não leva a infraestrutura necessária e a extensão rural para que eles possam produzir. E a intenção não é produzir, a intenção
é realmente criar um impasse entre o trabalho e a mão de obra. Eu vejo dessa forma, não sei como o senhor vê. Desculpe, eu me estendi demais. É interessante observar, por exemplo, que o governo deu uma turbinada em dois setores. No MST, através do MDA, o Ministério, né, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tem um ministério próprio agora, que é o ministério que trabalha, né, que alimenta, que faz rodar. Do outro lado, o governo criou o Ministério dos Povos Indígenas. Eu sou aqui, sou amazônida, eu sou do Pará, né, e aqui nós temos muita pressão de ONG, principalmente as ONGs que recebem recursos externos, não é, para segurar o avanço da produção. E isso aqui é muito sério. Nesse momento aqui, o nosso Estado vive uma ameaça de criação de mais 60, e digo melhor, 46 novas áreas indígenas. Não é? Ainda bem que está em fase de requerimento e estudo. E eu estou preparando aqui as lideranças, os sindicatos. Do meu lado aqui nós temos um presidente de sindicato rural, aqui de Tucuruí, região, para que eles entendam como é que funciona esse processo e na hora da contestação, que é uma etapa na criação da terra indígena, poder entrar não só administrativamente, mas também judicialmente para embargar o avanço disso e provar que não há necessidade de se criar uma reserva indígena, até porque a gente não tem índio para botar nessas terras. Mas é uma forma. Então, do lado do MST, você tem o MDA, do lado do índios, você tem o MPI. São dois ministérios que turbinaram isso. Eu concordo plenamente contigo que o Congresso Nacional tem que falar mais grosso, tem que ser mais duro com relação a isso. A gente é sensível às questões sociais, mas entendemos que tem que ser feito de outra forma, e não dessa forma. Não é? Política governamental não pode estar a serviço da questão ideológica, não é? Porque você traz insegurança. E aí, a sua pergunta, não é, em cima disso. Insegurança jurídica atrapalha qualquer negócio em qualquer lugar do mundo. E aqui vivemos isso. A gente precisa de investidores, precisa de investimentos e nunca vamos ter aquilo que esperamos se não tivermos segurança jurídica. Enquanto o investidor estiver com o pé atrás, sem saber o que faz, porque de repente a sua área pode virar terra indígena ou a sua área pode ser invadida, a gente não avança. Não é por aí que se constrói um país sólido, com a economia sólida. Certo, é exatamente isso, né? E também aí acaba também não vindo investimentos de fora e tudo para o nosso agronegócio crescer cada vez mais. Senador, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, falando diretamente de Tucuruí, no leste do Pará, aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade. E Daúde? Obrigado, boa tarde. Obrigada. E você, Daúde, também obrigada mais uma vez aqui pela companhia, por aqui trazer aí todas as suas análises para a nossa conversa. Até mais.